Olá, sejam muito bem-vindos, meus amigos do SELEC, Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade. Nós agradecemos a oportunidade do serviço do bem, do amor ao próximo, para juntos podermos fazer uma breve reflexão a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida, falando sobre o capítulo 81, Ordenações Humanas. Foi essa a tarefa que nós fomos convidados a realizar no dia de hoje, e para que nós possamos iniciar o nosso trabalho, como sempre nós fazemos, qualquer trabalho da Seara Espírita, nós precisamos realizar ele iniciando com uma prece. Vamos orar? Vamos elevar o nosso pensamento ao alto para agradecer, Senhor. Agradecer pelo dom da vida, agradecer pelo alimento que chega em nossas mesas, pelas vestes que cada um de nós tem possibilidade de poder vestir, do teto que nos abriga para que possamos viver, do lar onde nós edificamos os nossos sentimentos e a nossa existência, dos amigos e desta casa de bondade e de amor, que sempre nos recebe com o coração cheio de alegria e paz. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas e te rogamos, tende misericórdia, Senhor, de nós, deste povo brasileiro, e traz para este país, Senhor, junto aos corações de todos nós, a pacificação, a harmonia, o equilíbrio, a fraternidade, a honradez, a justiça, para que nós possamos cada vez mais viver o teu evangelho em nossas vidas hoje e sempre. Que assim seja. E na manhã de hoje, este tema que nos foi dado para que nós possamos falar a respeito dele, ordenações humanas, ele inicia-se da seguinte maneira. É uma passagem da epístola primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 13, que traz uma frase dizendo assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor ao Senhor. E aqui ele nos traz as determinações, as orientações que Emmanuel nos dá a respeito dessa passagem que Pedro nos traz. Lembremos-nos que a época do Mestre, quando ele nos traz a questão das ordenações humanas, vamos lembrar daquele momento em que os homens tentaram levar Jesus a uma situação difícil quando apresentaram a ele o denário, com a esfinge de César, e queixando-se porque era-se pedido pagar os tributos, os impostos ao imperador. E Jesus então pede para que lhe dê aquela moeda para que ele pudesse ver. E quando se lhe é apresentada aquela moeda, Jesus então devolve a pergunta àqueles homens como um grande sábio: de quem é essa esfinge? E todos respondem, em uníssono, de César. E então Jesus dá ali uma grande lição àqueles homens, quando ele diz: pois então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Fazendo com que aqueles homens entendessem que as questões materiais devem ser resolvidas no seio material, mas as questões divinas não. Precisam ser resolvidas no íntimo do ser de cada um de nós. Então, nós precisamos trabalhar em nossas existências esse caminhar do entender a mensagem de Jesus perante essa ordenação humana que ele vem nos convidar. Porque quando a sociedade humana começou a se estabelecer, pela necessidade da sobrevivência do ser, os homens conviviam
numa verdadeira desordem, cada um queria mandar mais do que o outro, e aí, no princípio, como era que as coisas funcionavam? Os mais vigorosos, os mais fortes, pela força brutal orgânica, é que comandavam a todos. Mas com o tempo em que o homem foi se melhorando, se burilando, se ajustando, isso foi modificando paulatinamente. E hoje não é dessa maneira que as coisas funcionam na sociedade. Então, hoje nós temos leis, né? Nós temos determinações que fazem com que nós possamos viver em sociedade de uma forma mais ordenada. Mas quando nós pensamos a respeito dessas ordenações humanas, nós precisamos entender que há determinadas questões que elas fogem da lei divina. Um exemplo muito claro que nós estamos vivenciando hoje na humanidade é que, quando nós paramos para observar, exemplo, o que os espíritos nos advertem a respeito da questão do abortamento, que, segundo o Livro dos Espíritos, que só é dado o direito de tirar a vida do bebê quando há o risco de vida para a mulher. Mas nós assistimos nas ordenações humanas, ou seja, nas leis humanas nos países, isso será algo que tem uma interpretação diferenciada conforme a evolução de cada país. Então, há países que nós temos atualmente que o abortamento ele é proibido de qualquer maneira. Inclusive, se houver risco de vida para a mulher, não é admitido. A mulher perece, mas o abortamento não é aceitável naquele país. Veja, e os espíritos nos advertem que é permitido, por quê? Porque é preferível que se preserve uma vida que já existe a outra que ainda vem a existir. Né? Por quê? Porque aquele espírito poderá vir a reencarnar de outra maneira. Mas há países que permitem, que não admitem que seja abortado. Há países em que o abortamento ele é legalizado e é permitido, inclusive, até o 9º mês de gestação. Se a mulher assim desejar, no momento em que ela desejar, ela pode abortar. E nós entendemos que o homem precisa reavaliar e reanalisar isso. Porque como nós, como seres humanos, podemos admitir que existe vida fora da Terra quando é encontrado qualquer vestígio de uma bactéria, de qualquer elemento básico para a vida, nós admitimos que então ali há vida. Mas no nosso planeta, um ser vivente dentro do corpo físico não é vida. E aí, graças a Deus, esse mês, né, foi aprovado na Espanha que, para que toda mulher, antes de realizar o abortamento, é agora a lei lá que ela escute o batimento cardíaco do feto. Por quê? Já é uma tentativa de tentar comover aquela criatura para, ao ouvir aquele batimento, ela poder demover-se daquele intento, percebendo que ali existe vida, sim. Então, nós começamos a perceber que nem todas as ordenações humanas são consonantes à lei divina. Então, cuidado quando nós realizamos. Por isso que ele diz, por amor ao Senhor, né, sujeitai-vos, mas quando ele fala a respeito disso, o mestre nos convida a termos bom senso, quando é apresentado a ele o denário, e ele nos dá essa colocação. E aí inicia-se todo o propósito quando se diz assim: certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes, que é um grande equívoco. E por que muitas pessoas, pelos seus interesses íntimos,
de tentar querer levar os outros a ter uma visão do Cristo que não é a que o Cristo veio nos trazer, leva isso ao pé da letra pela passagem dos vendilhões do templo. E aí figura e configura um mestre colérico, um mestre... Não, gente. Jesus passou a vida inteira nos exemplificando a pacificação íntima, a humildade, a caridade, a brandura, a paz interior. Naquele momento do tempo, ele se encoleriza pelos homens não entenderem as leis. De fato, ele traz ali aquela postura de chamar a atenção àqueles homens daquela condição equivocada que eles se encontravam. Mas o mestre, ele não vivia naquela postura. E aí muitos, para atender aos seus desejos mais íntimos, querem trazer Jesus como um revolucionário. Revolucionário, sim, da condição humana íntima. Não um revolucionário como muitos querem fazer por aí, de colocar e assemelhar Jesus a algumas figuras equivocadas do mundo atual. Tanto que há criaturas que não entenderam o Evangelho de Jesus ainda, e aí trazem agora, como muitos vêm trazer, a colocação de que o Evangelho está ultrapassado. Ora, como o Evangelho pode estar ultrapassado se o próprio Emmanuel, quando Chico, ao chegar da Casa da Prece, muito triste por essa colocação, que ali começava a se aventar no centro de que o Evangelho estava ultrapassado e, portanto, eles precisavam iniciar estudos de outras obras, e ele, muito cabisbaixo, chega se sentindo muito ignorante, se sentindo uma criatura muito difícil de entendimento. E Emmanuel, quando se apresenta e comenta, né, percebo em nosso irmão uma grande tristeza, o que ocorre. Então, Chico coloca para Emmanuel aquela dor que ia na sua alma. Ora, meu irmão, eu me sinto a criatura mais burra, porque, veja, nós estudamos o Evangelho com tanta frequência, e mesmo estudando o Evangelho com a frequência que nós estudamos, eu ainda me encontro sem muitas condições de compreender tudo que está ali. Mas os meus irmãos de lá da Casa da Prece vêm dizer que o Evangelho está ultrapassado. Será que eu sou tão burro assim que não consigo compreender o que eles já compreenderam? E então Emmanuel olha para ele complacente, esboça um sorriso e lhe pergunta: meu irmão, Chico, você sabe o que eu faço na espiritualidade quando eu não estou aqui convosco em serviço do bem? E Chico, curiosamente, olha para Emmanuel e diz: não, meu irmão, não sei. E aí ele diz: eu vou para instâncias espirituais superiores para estudar o Evangelho com os nossos irmãos mais superiores a mim. E sabe, Chico, quando eu estou lá com eles estudando o Evangelho, eu me sinto um asno. E aí Chico, com aquele seu jeitinho mineiro, olha para Emmanuel e diz assim: uai, meu irmão, se você é um asno, eu então sou uma lesma. Porque, veja, se Emmanuel era um espírito orientador de Chico e trazia todas as mensagens edificantes, traz para nós todas essas mensagens edificantes, e traz essa informação de que ele ainda não tem condições de compreender o Evangelho, como nós podemos nos julgar com o direito de dizer que o Evangelho está ultrapassado, ou como algumas criaturas querem alterar o Evangelho para modificar conforme os seus desejos mais íntimos? Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque as adulterações nas traduções, tanto bíblicas, como as adulterações nas transcrições, né, dos livros da doutrina, são muito grandes. Pasmem os senhores que nós já chegamos a pegar o Livro dos Espíritos com adulteração nas perguntas e respostas, onde há uma editora específica
que eticamente eu não vou falar, mas aqueles que tiverem curiosidade, busquem. Na primeira questão do Livro dos Espíritos, que Kardec muito sabiamente perguntou: que é Deus? Nessas traduções, eles adulteraram e colocam o que é Deus, que altera, o artigo altera totalmente a pergunta. Porque o que é Deus, eu estou induzindo que Deus é alguma coisa. Quem é Deus, se ele perguntasse, estaria induzindo que é um ser. Por isso que Kardec questiona: que é Deus? Finalmente, que é? Para que os espíritos pudessem trazer para nós a resposta bastante inteligente. Né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, origem de tudo. O Criador de todos nós. Então, quando nós entendemos que as ordenações humanas e as leis humanas, muitas vezes, elas são realizadas, em sua grande maioria, não para o benefício comum, mas muitas vezes para benefícios de pequenas minorias, ou para benefício íntimo, como na época dos próprios reis, do reinado, né, dos seus imperadores. Então, a gente percebe que não são leis divinas, não estão em consonância com a divindade. Portanto, elas são leis que não nos incitam a segui-las com tanta veemência. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essas questões para não nos deixarmos cair nos equívocos diante das posturas que nós precisamos ter morais. Porque a postura moral do cristão é sempre e será da pacificação, do equilíbrio, da harmonia, da ordenação, tá certo? Mas jamais da violência e da conturbação. Então, ele continua porque ele diz assim: Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. Então, nós somos convidados a viver moral e ética e moralmente. Com moral e com ética. A moral diante dos costumes e das leis humanas. E a ética é a lei moral divina. A ética nos convida a sermos seres melhores. Então, vivendo conforme a moralidade, nós atingiremos a ética que é espiritual de cada um de nós. Então, precisamos ter cuidado com as interpretações que nos são levadas a ter perante a figura do mestre, porque o mestre não é esse revolucionário que as pessoas querem colocar como sendo um desordeiro, uma criatura que veio trazer a desordem. Não. O mestre, quando foi apresentado a ele o decálogo, ele disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Por quê? Porque os homens estavam fugindo do entendimento real da lei divina para a busca do interesse íntimo, próprio, humano. E os homens, tempos e tempos passam e eles voltam a fugir do verdadeiro sentido da palavra divina. E aí Jesus vem sempre remetendo à humanidade orientações para que nós possamos olhar para o mundo espiritual. E o homem continua sempre caindo nos seus equívocos, olhando para os interesses íntimos do mundo material. E dando vazão e se conectando sempre apenas com a parte material. Valorizando muito o ter e esquecendo de valorizar o ser. Então, nós precisamos olhar para Jesus como o mestre, aquele complacente, amoroso, que vem nos convidar a vivenciar a lei de amor. E ele, em momento nenhum, fugiu das leis humanas da época. Mas ele também orientava que muitas das leis não eram divinas. Quando, por exemplo, vamos lá, na passagem da mulher adúltera, quando foram levar aquela mulher, ali naquela época, na lei dos homens, a mulher que fosse pega
em adultério, era para ser apedrejada. Se Jesus seguisse essa visão colérica que muitos querem trazer para o mestre, naquele momento ele mandava apedrejar a mulher, porque não era lei humana. Então, siga-se a lei. O que é que ele fez? Ele não mandou apedrejar e muito menos mandou absolver a mulher. Ele fez aqueles homens refletirem nas suas ações. De que forma? Levando-os ao alto entendimento daquilo que estavam fazendo e buscando em si os seus equívocos. Porque nos conta na narrativa bíblica que quando foi apresentada aquela mulher ao mestre, ele não respondeu. Porque quando os homens perguntaram, mestre, essa mulher foi pega em adultério, as leis mandam apedrejá-lo, o que tu dizes? Jesus, como um grande sábio, ele não diz nada, gente. Ele silencia, ele baixa a cabeça, toma de uma pedra, é o que está escrito, e começa a escrever na areia. Digo, com suas mãos. Escreve na areia. Joana de Ângeles, através de Divaldo, nos relata que aquilo que Jesus escrevia na areia era as imperfeições íntimas daqueles homens que ali se encontravam. À medida em que Jesus escrevia e percebia que aqueles homens liam as palavras, identificavam-se, recolhiam-se no bastidor das suas insignificâncias e imperfeição, e aí nos diz a narrativa que vão saindo dos mais velhos aos mais novos, até que não resta mais nenhum homem para apedrejar aquela mulher. Então, Jesus a convida a entender o que estava acontecendo. Quando ele diz, mulher, cadê aqueles que te acusavam? E aquela mulher, ao levantar a cabeça e perceber que não existia mais homem nenhum por ali, ela olha para Jesus e diz, não vejo nenhum, Senhor. E aí Jesus, que poderia condenar ou absolver, não faz. Ele olha para ela e diz, nem tampouco eu te acuso. Vai e não tornes a pecar. Ou seja, não tornes a cometer o mesmo equívoco que tu cometeste agora. E aquela mulher vai e faz a sua transformação íntima. Então, veja, havia uma ordenação humana, mas que não era verossímil perante a lei divina. E o mestre vem e convida a mudança de comportamento. Então, nós precisamos observar essas questões. Porque na nossa lei brasileira mesmo, nós temos aí, que é verossímil o abortamento para crianças anencéfalas, para no momento de um estupro, é permitido no nosso país. Mas quando nós estudamos a doutrina dos espíritos e entendemos, nós percebemos que, se formos para a estatística, de 100% dos estupros, apenas 2 a 3, 5% no máximo, vem a gerar um feto. E aí nós entendemos, dentro da doutrina dos espíritos, que se o feto foi gerado dentro daquela violência, há um propósito divino maior. Então, se aquela mulher não tem condições de criar aquela criança, mas que não aborte, ela tem bota para ser adotada. Qual o problema? Ela não impede que o espírito reencarne para seguir o seu processo evolutivo. Então, nós precisamos começar a entender que o feto não pertence à mulher. É um espírito individual, é outro ser que momentaneamente habita aquele ventre, mas são 2 corpos distintos. E aí, posteriormente ao seu nascimento, ele é colocado para adoção. E muitas vezes há mulheres que pensam em adotar e depois, quando vai seguindo a gestação, elas se arrependem de botar a criança ou o próprio filho para adotar e criam seus filhos. Né? Então, a gente começa a perceber que há uma distinção na lei da vida humana, material, e na lei divina. E a gente precisa seguir as ordenações humanas que estão em consonância conforme a lei divina. E aí ele continua, quando ele diz assim, a novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra
a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz, a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. Olha lá o que ele está trazendo para nós, né? Ele, veja, quando foi dito assim, mestre, estão me ordenando que eu entregue as minhas coisas, né? A minha capa. E ele diz: entrega também a tua túnica. Se te obrigam a caminhar 1000 passos, caminha 2000. Por quê, gente? Porque é o processo da convivência que vai nos fazer trabalhar em nós a paciência, a tolerância, e dentro desse processo de reajuste íntimo entre os seres, nós aprendemos a burilar em nós o amor uns para com os outros. Então, a violência não pode ser fomentada de nenhuma ordem para ninguém. Então, muitas vezes, a gente quer defender a violência para o lado da nossa visão. Quer dizer, de um lado pode ter violência, mas do outro não, não pode. Porque senão é algo muito extremo. Por quê? Então, nós começamos a ver que, para algumas pessoas, determinadas coisas são verossímeis, desde que seja os meus que façam. Mas se for as pessoas de fora, não, não pode fazer. E não é assim que a lei divina nos convida. Nos convida a fazermos ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E tanto que, veja, Jesus, ele traz para nós tantos exemplos em relação a essas questões que são maravilhosos. Lembremos da passagem, né, em que Jesus, após ser colocado levado, né, para a presença de Pilatos, quando o mestre chega à frente de Pilatos, Pilatos olha para o mestre e diz a ele: não sabes que ele tem o poder de mandar tirar a tua própria vida? E Jesus, sem se agastar com aquela posição, veja, aquele homem era um homem de muito poder ali naquela época, que dava ordens a tudo e a todos. E Jesus respeitava a figura dele como representante, mas não abaixou a sua fronte perante aquela colocação. E aí o próprio mestre olha no olho daquele homem, já sabendo que dali a um ano ele perderia todo aquele mando dele, porque cairia na desgraça, porque o César cairia na desgraça, e, consequentemente, ele iria perder também o seu poder. Mas Jesus, com toda amorosidade, olha para Pilatos e diz: tu não tens poder nenhum sobre mim que não seja dado pelo meu Pai. Gente, é muita superioridade moral. É tanta superioridade moral que o mestre apresenta pelo exemplo de pacificação, de amor e de respeitabilidade, que Pilatos não se sente encorajado de seguir as determinações que ele pensaria em fazer, que era de mandar matar Jesus. Ele faz uma das cenas antológicas de todo esse galgar do Cristo até o Gólgota, que é a cena de todo covarde, que não toma posicionamento. E aí ele vai e lava as suas mãos, porque diz não querer melar a sua mão do sangue de um justo. Ora, se ele julgava que ele era um justo, por que ele não a absolveu? Para que ele não pudesse angariar antagonismo para si. Ou seja, mais uma vez, o homem deixando que os interesses materiais e humanos o sobrepujassem. E aí Jesus segue todo o seu caminho, né? Então, claro está, continuando, né, o texto, ele diz assim: claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto,
pede respeito às ordenações humanas por amor ao mestre. Se o detentor da autoridade, olha lá, exige mais do que o que lhe compete, transforma-se num déspota, que o Senhor corrigirá, através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Então, veja, a gente tem que entender que Deus tem os seus meios de corrigir os desajustes humanos. E aí eu faço lembrar aos nossos irmãos e convido a todos que possam refazer a leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde ali nós vimos acontecer no país muitas desordens, muitos demandos, como nós estamos vendo atualmente, o país viver num momento de turbilhão e de caos completo, né? Mas que momentos de extrema dificuldade, de extrema... Ismael vai junto ao mestre em angústia ao ver a dor e o sofrimento dos indígenas sendo perseguidos, dos negros sendo massacrados. E o próprio mestre pede a Ismael que ele tenha calma, paciência e fé no futuro que irá por vir. Porque aquelas situações que estavam acontecendo naquele momento eram situações que estavam sendo orquestradas pelos espíritos que naquele momento estavam encarnados na Terra, se deixando levar pela ganância do poder, do dinheiro, aquele desejo íntimo que não era do bem para todos, mas do vangloriar a si e do roubar, do querer as questões materiais, né? Os valores materiais que eles tinham, muita ganância. Mas Jesus pede a Ismael, tende calma, tende bom ânimo, inspira os nossos servidores cristãos, porque estamos remetendo para esta pátria espíritos para auxiliar, que serão espíritos que nascerão para poder viver nesta terra, que será, né, onde será implantada a bandeira Deus, Cristo e caridade. Porque a proposta do Cristo para o nosso país é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, celeiro da humanidade. E nós temos essa missão enquanto país, como cada país tem a sua missão perante o mundo. E aí eu trago, né, aqui no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, no capítulo 30, Pátria do Evangelho, olha o que ele traz para a gente aqui. Que cada nação, nosso objetivo, trazendo alguns apontamentos da história espiritual do Brasil, foi tão somente esclarecer a excelência de sua missão no planeta, demonstrando simultaneamente que cada nação, como cada indivíduo, tem sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Todas elas têm seu ascendente no mundo invisível, de onde recebem a seiva espiritual necessária à sua formação e conservação. E um dos fins principais do nosso resumo foi examinar, aos olhos de todos, a necessidade da educação pessoal e coletiva, no desdobramento de todos os trabalhos do país, porque a realidade é que o Brasil, na sua situação excelentíssima e com o seu patrimônio imenso de riquezas, não poderá insular-se do resto do mundo ou acastelar-se na sua posição de pátria do Evangelho. Olha lá. Então, ele nos convida a nós entendermos qual a missão do nosso país e a nossa, enquanto espíritas, perante a missão do nosso país. Então, nós precisamos entender que Deus tem propósitos para tudo e que nós precisamos fazer a parte que nos cabe. Então, enquanto espíritas cristãos, lembra do texto bíblico? Seja quente ou seja frio, mas não seja morno, porque se você for morno, eu te vomito. Nós, espíritas cristãos, precisamos levantar a bandeira Deus, Cristo e caridade. Fazermos a nossa parte enquanto cristãos.
Não podemos cruzar os nossos braços e ficar assistindo as coisas de palco como se nós fôssemos apenas espectadores. Estamos vivendo no mundo e precisamos lutar no mundo com as armas que o mundo nos oferece, mas não nos deixarmos pertencer a essas armas que o mundo nos oferece. Essa é a grande proposta do Cristo para todos nós. E aí ele continua dizendo assim: não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho que te encontras. É possível que muitas vezes não te corresponda aos desejos, mas lembra-te que Jesus é o supremo ordenador da terra e não te situaria o esforço pessoal onde teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras o dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete às ordenações humanas por amor ao Senhor divino. Então, nós precisamos entender que aonde quer que nós formos, nós somos instrumentos divinos para o bem e o amor ao próximo. Então, quando nós estivermos no ambiente profissional que nós estivermos trabalhando, nós precisamos realizar o nosso trabalho com amor, com afinco, e fazermos da melhor forma possível, conforme a ordenação das leis humanas, seguindo a determinação da lei divina. Então, fazermos da melhor forma, quando alguém vier nos buscar para o atendimento, tratarmos com educação, com carinho, com respeito. E aí eu lembro, né, de um fato em que fomos para um atendimento, né, dentro de uma dessas lojas de serviços, aguardando a que a atendente trouxesse um café para que nós pudéssemos tomar. E pedimos, e a gente sabe que o café demora um pouco, mas nem tanto. E passa-se 5, passa-se 10 minutos, 15 minutos, e nós falamos novamente: o nosso café, nós temos hora, vamos precisar seguir. 15 minutos, 20 minutos, meia hora e o café não chega e a gente novamente fala. E a mulher vem para nos servir com tanta raiva, com um olhar tão colérico, e quando chega na mesa com o café, joga a bandeja de todo jeito. E aí, o ímpeto que cabe às pessoas no comum é revidar aquela agressividade com uma agressividade. Mas o que é que o mestre nos traz? Se nós somos os espíritas e conhecemos a lei divina, qual é a nossa postura enquanto cristão? Observamos que aquela criatura estava passando por alguma dificuldade, alguma dor íntima, porque só age daquela maneira que não está bem. Então, seguramos no braço da criatura, olhamos nos olhos dela e a convidamos a rever a sua postura de forma educada. Minha irmã, me perdoe estar lhe incomodando no seu ambiente de trabalho para que você faça o seu serviço para mim. É que eu tenho hora e preciso sair, mas eu entendo que você deve estar passando por algum problema muito sério pessoal. Porque se assim não fosse, você não estaria agindo assim com os clientes que são quem trazem o seu salário para que você possa levar para o seu lar, para a subsistência familiar. Entendo que deva estar passando por alguma dificuldade, mas peço, reveja, porque essa sua atitude pode levar outro cliente que não tem o entendimento que eu tenho a chamar do gerente, a te prejudicar no teu ambiente de trabalho, desnecessariamente. Se você não está bem, peça licença um minutinho, peça para ir ao banheiro, chore, jogue para fora toda essa sua raiva, essa sua tristeza, tudo que você está sentindo, se recomponha, retorne e sirva a todos como você gostaria que as pessoas, para onde você for, lhe tratem. Aquela mulher baixou a cabeça, pediu desculpa e começou a chorar. A gente percebe que muitas vezes as pessoas não têm como desabafar das suas questões. E quando elas agem dessa maneira, aonde quer que elas estiverem, e no ambiente que lhe traz o pão de cada dia, é porque a dor está tão grande que ela está gritando pedindo socorro. E nós, enquanto cristãos, precisamos olhar isso com muito cuidado. Não é passarmos a mão para que a pessoa continue agindo de forma equivocada com todos. Não. Mas agir de forma amorosa, mas contundente.
mostrando que aquela postura não foi adequada e que não nos agradou, mas que entendemos a posição dela. E dessa maneira, a gente adquire a condição de auxiliar o outro dentro da postura e do problema que ele se encontra, tá certo? Então, nós somos sempre o canal do Mestre amado Jesus e de Deus para levar o evangelho dele, aonde quer que nós formos, com as nossas posturas íntimas e pessoais. Então, lembremos do que o próprio Cristo nos asseverou. Tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Tu vencerás também. Então, nós, para vencermos o mundo e não nos deixarmos pertencer a ele, mas às leis divinas, precisamos nos manter sempre firmes na ética, junto à moralidade, seguindo o caminho do bem e do amor ao próximo, fazendo aos nossos irmãos aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse também. Vivenciarmos o Evangelho de Jesus constantemente em nossas vidas, perante o desejo do Pai Celestial para a vida de todos nós. É assim que o bom cristão e o verdadeiro espírita, que são a mesma coisa, devem vivenciar em sua existência todos os instantes da sua vida. Dificuldades, todos nós temos. Leis equivocadas existem em vários países, mas nós precisamos buscar compreender qual é o nosso papel perante o mundo e fazermos ele da melhor maneira possível. Vamos orar? Agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos e reunidos em nome de Jesus, para aprendermos um pouco mais a respeito dessa doutrina de paz, de luz e de amor, que vem trazer o consolo aos nossos corações. E que nós possamos, cada vez mais, junto ao Mestre amado Jesus, fazermos o nosso trabalho de bondade e de amor. Divino e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de juntos estarmos aqui para aprendermos um pouquinho mais sobre os teus ensinamentos trazidos através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 81, Ordenações Humanas. Que nós possamos, cada vez mais, Senhor, compreender a tua paz, o teu amor e a tua luz na vida de cada um de nós. E fazer com que nós possamos estear a tua bandeira, Deus, Cristo e caridade, em nossas vidas, em todos os lugares que nós formos. Muita paz aos nossos irmãos do SELEC e a todos aqueles que forem nos ouvir quando essa transmissão for levada. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe e até logo mais, uma nova oportunidade de estarmos juntos, refletindo